Muito bom esse momento em que novamente nos reunimos no ambiente espiritual da Grupo Espírita Francisco de Assis, o nosso Jeff, para mais um estudo da nossa doutrina, estudos que nos levam sempre a uma melhor compreensão a respeito de nosso momento de vida. Hoje vamos receber, com bastante carinho, a nossa companheira Clara Lia, da Federação Espírita Brasileira, que vai nos trazer um tema bem importante, porque visa o futuro sempre, nossas crianças, né? Ela vai falar sobre obsessão infantil. E para que possamos nos preparar interiormente, vamos a uma prece em que buscando todo sentimento, vamos agradecer ao Pai a oportunidade que vivemos. Vamos pedir a Jesus, nosso exemplo, nosso guia e amigo tão presente, aos espíritos que direcionam os trabalhos da Casa de Francisco, que nos ajudem a internalizar as lições recebidas nessa noite, para que possamos cada vez mais compreender a importância do verdadeiro amor, que toca as almas, que modifica, e assim possamos olhar as nossas crianças com toda a atenção possível. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que temos hoje de aprendizado e que possamos estar amparados pela Tua paz. Que assim seja. Estimados companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói, Rio de Janeiro, nos reunimos nesta manhã para apresentar um dos temas que a doutrina espírita nos oferece, a partir da análise que faremos sobre os problemas da obsessão infantil. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, o que muito nos alegra e estimula para falarmos de crianças e pais. Mas antes de iniciarmos, gostaríamos de fazer um pequeno comentário sobre as razões que nos levaram a estudar este tema. Fazemos parte da Federação Espírita Brasileira, em Brasília e aqui no Rio de Janeiro, e desde a década de 70 realizamos trabalhos de evangelização com crianças, adolescentes e jovens. Em algumas instituições em que atuamos como evangelizadores, passamos a observar crianças que se manifestavam mediunicamente com a idade de apenas 7 ou 8 anos. Falavam um português correto, como se fossem adultos, transmitindo recados dos próprios obsessores por se sentirem aborrecidos por estarmos ali. Suas palavras, que as crianças transmitiam, os pequenos médiuns transmitiam, eram agressivas e maldosas, como a querer que ficássemos afastados das crianças, suas vítimas. Na época, ficamos impressionados e foi a partir daí que resolvemos desenvolver alguns estudos e pesquisas sobre a mediunidade e obsessão infantil. O tema sobre obsessão infantil reflete as dificuldades que estamos encontrando com alguns de nossos filhos, causando-nos preocupações quanto à forma de lidar com questões delicadas como estas. Vamos iniciar nossas reflexões com uma pergunta que nos parece primordial sobre o problema. Na visão espírita, como avaliar as causas obsessivas que atingem crianças
e adolescentes. Na realidade, a criança possui temporariamente o aspecto de inocência, e Jesus torna a criança, quando pequenina, um símbolo de pureza e simplicidade. Allan Kardec, contudo, nos esclarece sobre as condições da criança. Está no Livro dos Espíritos, questão 199. Afirma ele: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que todos lhes dão? São questões que Kardec levanta e ele vai concluir no mesmo comentário que esses espíritos se revelam viciosos por não possuírem progresso, sofrendo então por efeito de sua inferioridade. Essas crianças geralmente elas manifestam desequilíbrios comportamentais como resultante da rebeldia, da insatisfação, do nervosismo, da dificuldade intelectual que apresentam, agravando-se cada vez mais a sua existência, caso não recebam os cuidados urgentes dos pais, em forma de afeto, compreensão e providências terapêuticas adequadas, para que consigam superar reminiscências tão dolorosas. Além da assistência espiritual a ser dada às crianças portadoras de dificuldades de natureza obsessiva, nós temos realmente nas casas espíritas condições de atendermos a essas crianças. E é preciso que possamos saber exatamente como tratá-las, porque assim como temos essas providências terapêuticas, que seriam profissionais da criança, do adolescente, nós temos na casa espírita condições de ajudar a criança, ajudar os pais, enfim, de maneira que ela realmente possa ser curada. Isso significa que a situação de crianças obsidiadas é constantemente desafiada pelas circunstâncias, muitas vezes imprevisíveis, que geralmente surgem dentro do próprio lar. No entanto, é essencial que das análises levadas a efeito sobre os problemas vividos pelas crianças, como, por exemplo, os conflitos existentes no relacionamento entre pais e filhos, não nos esqueçamos de que o espírito da criança pode sofrer graves assédios de obsessores. E por isso precisamos examinar as influências causadas por essas obsessões e saber que recursos poderemos utilizar para a melhoria do seu comportamento. Nesse caso, como já falamos, a doutrina espírita estabelece que certas dificuldades emocionais sentidas pela criança podem ter como motivo a ascendência que certos espíritos logram ter sobre as suas vítimas, causando-lhes embaraços espirituais. O venerável espírito Bezerra de Menezes, que todos nós conhecemos, alerta para o assédio desses espíritos perseguidores contra determinados indivíduos na fase infantil. Ele vai contar o caso do Leonel no livro Dramas da Obsessão, que foi psicografado por Ivone Pereira, um livro excelente que todos precisam ler, aqueles que ainda não leram. É um dos clássicos da literatura espírita. E o Leonel, ele sofria pressões de inimigos invisíveis, curvando-se a essa influência nefasta ao longo da sua existência e tornando-se irremediável a sua decisão de autocídio. Por que seria?
porque o Leonel foi um dos inquisidores da Idade Média. E nós vamos verificar mais à frente que os filhos, porque Leonel se tornou adulto, casou e teve vários filhos, e os filhos também teriam sido, junto com ele, inquisidores. E muitos desses desafetos os perseguiam ao longo tempo. Narra o generoso espírito Bezerra de Menezes que Leonel se deixava influenciar por essas entidades trevosas do plano espiritual, causando sérios problemas para a sua família desde pequenino. Anos mais tarde, casado e com filhos, atormentado pelos ataques obsessivos, Leonel se suicida, legando seu exemplo para Alícia, sua filha, jovem de 20 anos que se suicidou 10 meses após a sua morte. Conforme a análise feita pelo grupo de espíritos benévolos que os assistiam, tratava-se de uma família inteira que sentia ímpetos para o suicídio. Todos obsidiados de forma coletiva, carentes de intervenção imediata e de socorro espiritual. Como falamos, então, anteriormente, todos também eram inquisidores. A autora Sueli Caldas Schuller, em seu livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, afirma, ela diz o seguinte: ela foi uma estudiosa sobre mediunidade e obsessão infantil. Infelizmente, Sueli partiu há pouco tempo, nós chegamos a conhecê-la, conversamos um pouco sobre esses problemas, e ela deixou um legado muito importante para os estudos que precisamos desenvolver sobre esse tema. Diz ela: crianças obsidiadas são espíritos milenares, vinculados ao passado e muito frequentemente sintonizados com desafetos, hoje perseguidores, vingadores que se aproximam para cobrar o que julgam lhe ser de direito e justiça. A ação dessas entidades inferiores se mostra de diferentes maneiras, desde as perturbações do sono, causando pesadelos, que infundem o terror noturno, tanto quanto provocando inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, tristeza, complexos diversos, perturbações de aprendizado, até suscitando ideias terríveis de maldade, suicídios, etc. Fizemos alguns trabalhos sobre o problema do suicídio infantil e verificamos que muitos dos suicídios ocorrem por conta dessas obsessões, por incrível que pareça. E o número cresce. Infelizmente, os índices crescem, não só aqui no Brasil, como no exterior. A obsessão na infância e na adolescência é assunto delicado e traz suas causas profundas no pretérito, atingindo desde cedo a vida dessas crianças, situação passível de mudança, de acordo com as circunstâncias, graças à misericórdia divina, que nunca desamparou a nenhum de seus filhos. Os estudos sobre obsessão, entretanto, são extremamente complexos, pela diversidade de como se manifestam e de suas origens. Para podermos compreender o que se passa com a criança, ou com as crianças atingidas por esse doloroso enigma, é importante analisarmos de que forma a ação obsessiva prejudica a todos aqueles que se entregam a certas faixas de pensamentos e sentimentos
presos às situações de transtornos mentais e espirituais, dificultando suas vidas na matéria. Nós tivemos uma grande amiga e companheira de ideal doutrinário, a professora Deise Machado, do Movimento Espírita de São Paulo. Estivemos alguns anos lá em São Paulo e, inclusive, temos um grupo em Campinas que está estudando todo esse material e tem desenvolvido alguns trabalhos interessantes. A professora Deise Machado, ela foi presidente do Centro Espírita Allan Kardec, que tem várias unidades, inclusive educandários, com muitas crianças, e foi uma pessoa que se devotou ao trabalho espírita. Ela desencarnou há poucos anos atrás, e ela tem um livro intitulado Acolhimento Fraterno na Casa Espírita, da editora Allan Kardec, que todos nós conhecemos. E ela destaca, no capítulo 10, as condições do relacionamento das crianças com os espíritos em situações e condições diversas. Nós achamos interessante trazer aqui 2 exemplos. Nós vamos aproveitar alguns desses ensinamentos e de casos verdadeiros, analisando aspectos apresentados pela escritora e que podem elucidar casos em crianças de obsessões persistentes desde a primeira infância. Então, reparem no que ela vai dizer. Inicialmente, ela faz uma observação que, na realidade, nem sempre toda perturbação espiritual é consequência da influência de espíritos maus, ou seja, nem sempre o espírito perturbador é peculiarmente mau. Conforme afirma a autora, existem os espíritos, ela faz uma distinção. Existem espíritos perturbadores e os obsessores. E ela vai explicar os motivos dessa distinção. Então, muitos são os conflitos entre espíritos encarnados e desencarnados, ligados por laços de afeto, mas separados pelas circunstâncias que não conseguem compreender ou aceitar. Alguns desses espíritos não são ou não foram inimigos, mas podem provocar muitas perturbações às crianças. Verifiquem que isso ocorre com muitas das nossas crianças e que nós não estamos sabendo como lidar. Já os desafetos, de acordo com as orientações da Sueli Caldas Schubert, que nós já destacamos, estes sim são obsessores, que têm o firme propósito de cobrar dívidas do passado. Muitos sofreram e atribuem, com ou sem razão, sua desdita ao espírito atualmente reencarnado, que foi o caso do Leonel, que também falamos em relação a Dr. Bezerra de Menezes. Esses espíritos obsessores, eles se julgam no direito de infligir aos seus supostos algozes toda a dor sofrida por eles no passado. Esses reencontros, diz a autora Deise Machado, são necessários para que esses espíritos se reconciliem. Existe uma sintonia entre eles. E a misericórdia divina, ela dá condições para que certas experiências ocorram exatamente para que essa reconciliação aconteça. Porque nós temos que nos reabilitar. Nós precisamos nos transformar em espíritos melhores e, para isso, nós vamos passar, sim, por determinadas situações difíceis, mas vamos superá-las. Porque a doutrina espírita, ela nos traz muitas respostas e nos orientam em relação a essas questões, de um modo muito objetivo, muito claro. E isso, contudo, não vai acontecer
em só uma existência. Nós temos que ter um pouco de paciência, porque dependendo do que deixamos para trás, realmente teremos que vivenciar situações difíceis, mas vamos vencê-las. Vamos conquistar a paz que tanto almejamos. Conflitos como esses podem acontecer em qualquer idade. Para algumas pessoas é difícil aceitar a ideia de que crianças possam sofrer processos obsessivos. Isso é um problema porque muitos questionam que é um absurdo que isso aconteça. Mas ocorre, pelas razões que já analisamos anteriormente, por considerá-los ou considerar as crianças meigas e puras. E é bom que seja assim, pois elas precisam ser amadas, cuidadas com carinho, educadas e sofreriam antecipadamente se os pais soubessem a extensão das provas que teriam de passar. A pergunta que se faz comumente é se essas perturbações espirituais em crianças sempre existiram ou são situações ocorridas somente nos tempos atuais. É fácil de darmos a resposta, porque ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 13 a 28. Ao compararmos essa passagem que nós vamos ler, de Jesus, que se diz o Evangelho. Um homem pede a Jesus que cure o seu filho possuído de um espírito mudo. Jesus pergunta aflito: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele respondeu: desde a sua infância. O pai então exclamou: Senhor, tem piedade e socorre-nos. Jesus lhe disse: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo o pai do menino exclamou, banhado em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda a minha pouca fé. Jesus ameaçou o espírito impuro, dizendo: Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai deste menino e não entres mais nele. O espírito, soltando um grito e agitando violentamente o menino, saiu, ficando este como morto. Mas tomando-lhe Jesus as mãos e erguendo-o, ele se levantou. Então podemos garantir que este problema é muito antigo na história da Terra, né? No nosso planeta de provas e expiações. Ao compararmos essa passagem com os problemas que temos no atendimento aos nossos filhos, que vivem dificuldades obsessivas afetivas, temos consciência que ainda nos falta credibilidade sobre os efeitos causados por essas agressões espirituais provocadas por esses espíritos cruéis e vingadores. Então vamos voltar agora à professora Deise Machado, porque ela nos traz algumas experiências muito interessantes e que nós gostaríamos de avaliar com todos que nos assistem. Algumas dessas situações, elas podem ser levadas, esses casos podem ser atendidos através das reuniões mediúnicas restritas em centros espíritas, favorecendo o encaminhamento desses espíritos perturbadores e obsessores necessitados de regeneração por meio da fraternidade cristã, da prudência, do critério e da razão à luz do Espiritismo. Primeiro caso. Criança de 2 anos, um menino, ele passou a recusar alimentos. Ele tomava leite, comia frutas
mas a comidinha não, ele não aceitava e fechava os olhos para não ver. Em reunião mediúnica, manifestou-se o espírito, seu adversário do passado, e perguntou: Sabem o que eu faço para que ele não se alimente? Resposta do próprio espírito: Faço que ele veja bichinhos na comida. Bichinhos na comida. Isso não aconteceu só uma vez. Observamos várias situações idênticas com outras crianças. Por isso, a repugnância demonstrada pelo menino e que se recusava a comer. A intenção era levá-lo à desencarnação. O caso foi atendido espiritualmente e é evidente que a criança melhorou. Segundo caso, os pais trouxeram ao centro espírita o filho com 9 anos, que desde os 7 anos não conseguia se alimentar. Apenas tomava líquidos e comia frutas. Anêmico e fraco, apresentava muita tristeza e várias vezes foi internado no hospital para tratamento. Recebido na assistência espiritual, foi tratado com passe semanalmente. Em vibrações de reuniões mediúnicas privativas, manifestou-se um espírito que se dizia mãe dele e queria-o de volta ao seu lado. Imagina, a mãe desencarnada querendo que o filho retornasse a ela. Por essa razão, não o deixava se alimentar, para levá-lo à desencarnação. Ela não era obsessora do filho, na realidade. Ela o perturbava. Ela estava completamente desequilibrada. O espírito que perturbava e, de certa forma, obsidiava, assim, a criança, tinha sido sua mãe biológica em reencarnação anterior, mas ela o havia abandonado. E ele foi amparado por uma mãe adotiva, a mesma que hoje era sua, ou é sua mãe biológica. Após várias tentativas de atendimento a este espírito obsessor, finalmente conseguiram que ele aceitasse a ajuda que lhe estava sendo oferecida e afastou-se do menino e ele se recuperou totalmente. Nós apresentamos apenas esses 2 casos, mas vários foram as crianças tratadas espiritualmente por centros espíritas em condições de curá-las. Um alerta a ser dado é que as informações verificadas nas reuniões mediúnicas não devem ser transmitidas aos pais, pois ficariam assustados com a gravidade das perturbações espirituais dos seus filhos. Além disso, muitos casos não são de famílias espíritas e não seriam conveniente essa informação mesmo para pais espíritas. Quando nós falamos que são reuniões espíritas fechadas, privadas, nós temos que ter muita preocupação nesse sentido, porque os pais não poderiam participar dessas reuniões. Podem participar de outro tipo de assistência espiritual que o centro oferece. Mas as reuniões mediúnicas, elas são muito importantes exatamente para que se estabeleça um diálogo entre o obsessor, o dialogador, o dirigente e todos os médiuns que possam assistir, que possam consolar o espírito que está sendo recebido. A obsessão é uma montanha de paixões e de sentimentos desordenados, para cuja destruição precisamos de muito amor, de humildade e de verdadeira abnegação. Em A Gênese, capítulo 14, item 46,
encontramos a seguinte orientação. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Nós recomendamos a leitura deste capítulo 14, não só do item 46 da Gênese, porque encontramos muita orientação nesse sentido. Então, como agir nesses casos? Há necessidade de muito estudo de nossa parte, pais, educadores espíritas, médiuns, dirigentes de reuniões mediúnicas. Há necessidade de observações cuidadosas e de realizações efetivas no bem, para que, em nome da doutrina, consigamos ajudar situações como essas. A caridade não pode excluir o bom senso. Para se chegar a grandes fins, não se pode utilizar limitados meios. Isso são palavras de Allan Kardec numa mensagem que ele transmitiu no final do século XIX para o Brasil. Em uma reunião, isso foi antes da fundação da Federação Espírita Brasileira. Foi antes de 1884. Aliás, não foi antes de 1884. Ela foi ao final do século XIX. Então, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, já tinha sido fundada, no dia 2 de janeiro de 1884. E Kardec enviou uma mensagem. Havia uma reunião chamada Grupo da Fraternidade. Depois esse grupo se transformou em Grupo Ismael, que o Dr. Bezerra, inclusive, frequentou, e que existe até hoje, esse grupo mediúnico, não só na sede histórica do Rio de Janeiro, como também em Brasília. E Kardec, ele traz muitas orientações em relação a esse estudo sobre as obsessões. Quer dizer, naquela época já se previa que isso iria acontecer. Nós temos as previsões dos espíritos. Os tempos são chegados. Então, temos que estudar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre essas questões que são de extrema importância, principalmente para os dias de hoje. Afirma ainda Kardec, é imprescindível o estudo do obsidiado. Estudos das causas determinantes de seus sofrimentos. Quer dizer, aqueles que são obsidiados, que nos comovem o coração. Estudos dos meios em que vamos atuar para ajudá-los. O que nós vamos fazer para ajudá-los? Saber sobre os sentimentos daqueles que pretendemos curar, das suas qualidades morais e de tantos outros sentimentos necessários para a ação que pretendemos desenvolver. Dessa forma, o Espiritismo adverte a respeito da necessidade de não negligenciarmos no acompanhamento aos filhos. Isso é imprescindível, principalmente quanto à ação obsessiva, que prejudica a todos aqueles que se entregam a certas faixas de pensamentos e sentimentos presos a situações prejudiciais, de transtornos mentais e espirituais, dificultando suas experiências de vida na matéria. Observá-los atentamente e descobrir suas aspirações, possibilidades e fraquezas morais é imprescindível por parte dos pais. O que neles predomina? Que tipos de sentimentos os caracterizam como pessoas? É possível verificar neles
certo grau de adiantamento moral? Por que eles estão sendo obsidiados? Possuem imperfeições que ainda necessitam corrigir? Como ajudar os nossos filhos para os desafios existenciais que irão encontrar? Devemos prepará-los para a aquisição de uma educação espiritual, com o mesmo cuidado e proporção dos esforços que desenvolvemos pela nossa melhoria moral. Então, somos tão estimulados a seguirmos as orientações que a doutrina espírita nos dá, somos muitas vezes atentos, ficamos atentos ao nosso dia a dia, ao nosso comportamento, à maneira de sermos, e realmente nos esforçamos para nos transformarmos de acordo com as orientações que recebemos, porque o Evangelho é uma bênção nas nossas vidas. A doutrina espírita é uma bênção nas nossas vidas. Muitos problemas que estamos enfrentando atualmente estamos conseguindo superar. Estamos conseguindo até ajudarmos a outras pessoas que se sentem perdidas. Então, por que não fazermos isso em relação aos nossos filhos? O lar deve ser a escola de real educação, sem o caráter autoritário e impositivo que torne a relação entre pais e filhos desgastantes. Nós já falamos desses conflitos existentes na relação entre pais e filhos. E isso está prejudicando a muitas crianças, a muitos espíritos que estão reencarnando agora. E isso no meio espírita, o que achamos, de certa forma, absurdo. Mas com a compreensão sincera, então, precisamos reconhecer que é no lar que vamos desenvolver as nossas crianças, que vamos efetivamente ajudá-las, mas com a compreensão sincera de estabelecer-se entre nós, entre eles, uma amizade verdadeira que lhes permita encontrar a resistência espiritual de que precisam. Repare, permita encontrar a resistência espiritual de que precisa. O valor significativo na evangelização e educação espírita para a infância e juventude, como portador imprescindível da contribuição ética e espiritual no desenvolvimento do caráter e na afirmação da personalidade, é fundamental. A evangelização espírita tem um papel preponderante na preparação das novas gerações. Isso está claro para nós. Mas estamos um pouco preocupados, porque com esses problemas da pandemia, as instituições necessitaram fechar. É evidente que os motivos estão corretos, os motivos seriam esses, para que todos pudessem se preservar. Acontece que os trabalhos da evangelização infantil e da adolescência diminuíram muito. E ainda não conseguimos recomeçar efetivamente. E isso nos preocupa bastante. Porque as salas de aulas, antes da pandemia, já estavam vazias. Os pais já não estavam levando as crianças à instituição espírita. Já tivemos oportunidade de outras vezes falarmos sobre isso. E não podemos esmorecer. Não podemos nos desestimular.
Nós temos que seguir a orientação que a doutrina nos dá. Quanto às demais providências no atendimento espiritual de nossas crianças e jovens, já falamos um pouco, mas sugerimos culto do Evangelho no lar, reunindo-se a família para despertar e acentuar o sentimento de fraternidade cristã, tornando o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado. Acolhimento fraterno, para conversar de forma caridosa e solidária junto à equipe que irá encaminhar a família para os locais de atendimento da instituição espírita. Transmissão do passe. A família deve tomar passes mediúnicos por meio de fluidos magnéticos e espirituais, oferecendo condições de auxílio para o seu reequilíbrio em termos físicos e espirituais. Quanto aos jovens, ainda adolescentes, além das necessidades de atendimentos já citadas, é importante estimular a sua participação em determinadas atividades do centro espírita, necessário ao seu equilíbrio emocional e espiritual. O jovem poderá usufruir de algumas ações oferecidas pela instituição, adequadas à sua idade e capacitação, entre elas, auxílio nas áreas assistenciais, organização e participação em atividades da arte espírita, de música e de dramatização, de auxílio nas tarefas de evangelização ou educação espírita cristã, no atendimento às crianças, tornando-se evangelizador, após alguns anos de experiências e estudos na tarefa. Quantos jovens amadureceram dentro da casa espírita? Quantos jovens conseguiram se manter em condições espirituais muito boas dentro da casa espírita? Essa mesma casa espírita que nos leva a meditar quanto à sua importância na edificação e divulgação do espiritismo. Ela nos ensina a ser humildes, mantendo sempre viva a chama da fé, o calor do ideal e da fraternidade entre todos, sobretudo no meio de seus tarefeiros, como responsáveis em executar as abençoadas tarefas espirituais. Então, para finalizarmos, gostaríamos rapidamente de recordar aspectos aqui citados conforme orientação de Allan Kardec. Diz Kardec: é imprescindível o estudo do obsesso, em quem vamos operar o trabalho que nos reclama a filantropia do coração. Estudo fisiológico e patológico, estudo das causas determinantes dos sofrimentos que nos comovem, estudo do meio em que vamos atuar, dos sentimentos religiosos daquele a quem pretendemos curar, das suas qualidades morais, dos seus princípios, da sua educação, do tempo de tudo, finalmente, que possa concorrer para a nossa orientação no trabalho que pretendemos fazer, nesse estudo sério, seguro e que nos guiará na obra de salvação do infeliz irmão. Essas palavras, conforme falamos anteriormente, estudos sobre a obsessão, foram palavras, de Kardec, e elas foram publicadas nesse livreto, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, no livreto A Prece. É um pequenino livro onde a FEB resolveu publicar não só essa mensagem, mas uma outra mensagem também sobre o movimento espírita no Brasil. Então, é importante, se vocês pudessem adquirir, é uma coisa
que não é de um valor, é muito barato, para vocês lerem a mensagem toda, porque ela é excepcional. Quer dizer, final do século XIX. E quem recebeu foi um médium chamado Frederico Júnior, que foi um médium da Federação Espírita Brasileira. Então, vale a pena de ser lido. Desde aquela época, Kardec já chamava a nossa atenção. Mais uma vez, agradecemos o acolhimento que tivemos de todos os estimados companheiros que nos assistem, rogando ao bom Deus que os abençoe. Muita paz é o que nos desejamos. Muito obrigada. Querido Pai, de eterna bondade, nos proteja neste momento tão difícil que a humanidade está passando. Estamos aqui hoje para agradecer a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, mesmo que de forma virtual, para aprender os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Que possamos absorver cada um desses ensinamentos e nos tornar cada vez mais pessoas melhores. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre, irradiando sua luz e sua energia em cada um dos nossos lares. Que assim seja.